Hoje o Porquê Cultura recebe a jornalista e escritora Carol Dessen, autora do livro A Outra Pele, que nasceu de sua experiência em Moçambique aos 25 anos em uma jornada transformadora e de autoconhecimento. Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui no Porquê Cultura. Obrigada, Mayara, e olá para todo mundo que está assistindo a gente. Legal. Carol, para começar, no livro você conta que escolheu Moçambique meio que por acaso, na universidade, estava ali no mural, como uma opção de intercâmbio, né? E também porque você estava em busca de um recomeço. Fala um pouco sobre quem era a Carol nessa época e o porquê de você ter escolhido dar esse passo também. Claro, já faz tempo, né? Tinha 25 anos e eu lembro que eu estava num momento da vida em que eu estava um pouco insatisfeita com a minha vida profissional e tinha acabado de sair de um fim de relacionamento que não tinha terminado muito bem. Sabe aqueles momentos que a gente está precisando de recomeço, que a gente está precisando se reinventar? E eu acho que o que eu queria era algo completamente diferente. Eu queria me quebrar todinha para colher os caquinhos e montar uma Carol nova. Então eu lembro que naquela época eu já tinha essa vontade de experimentar, viver em outras culturas, etc. Mas realmente eu acho que eu queria uma coisa que eu não tivesse referência. E na época eu estava fazendo a minha segunda graduação de Ciências Sociais lá na USP. E eu lembro de ter visto ali no quadro de avisos que eles tinham um intercâmbio para Moçambique. Na época, eu estava super interessada na área de antropologia e eu pensei, imagina que coisa fantástica poder estudar antropologia num país africano que fala português, vai me dar a vantagem de poder me comunicar e supre todas essas minhas necessidades de poder ir para um lugar completamente diferente. Foi um pesadelo para os meus pais. A gente está falando de 2006, então é uma época em que a gente ainda tinha pouco acesso à informação do que estava acontecendo em Moçambique, a internet estava decolando, nem tínhamos smartphones naquela época, mas foi o que eu falei, não, é isso, eu vou para Moçambique. E fui, a princípio, para ficar 6 meses, que acabaram se tornando quase 4 anos. Nossa! E, Carol, no livro você também fala sobre essa jornada de descobrir os seus próprios preconceitos, né? Como uma mulher que teve uma história um pouco mais privilegiada, né? Como uma mulher branca, paulistana, de classe média. E sobre como você ganhou coragem nesse processo também, tendo que se desafiar a falar com outras pessoas, a conhecer uma nova cultura. Que mudanças essa vivência trouxe para você? Quais foram os principais aprendizados disso tudo? Pois é, eu acho que viajar é um ato de se descobrir, né? E digo mais, eu acho que viajar como mulher é algo ainda mais especial, principalmente se você estiver sozinha. Quando você viaja sozinha como mulher, você que tem que tomar as suas decisões, não tem um colo para te acolher quando você está passando por aquele perrengue. Isso acaba te empoderando muito, principalmente como mulher. Não tem ninguém para colocar a culpa. Não foi você que colocou o moletom seu moletom no armário e tal. Você tem que lidar com os seus defeitos, com as suas fortalezas. E isso é uma maneira de você se descobrir, né? Se autoconhecer. Você falou sobre a questão do preconceito. E aqui eu vou confiar na audiência dos telespectadores aqui e vou ser um pouco vulnerável. Realmente, eu vim da classe média paulistana e foi a primeira vez que eu cheguei numa comunidade de maioria negra mesmo, né? Então, eu sempre tinha me considerado uma pessoa sem preconceitos, né? Estava estudando antropologia, etc. Mas uma coisa é falar, outra coisa é você viver na pele mesmo, né? Até um pouco do título do livro. Então eu lembro quando eu saí a primeira manhã ali em Moçambique para ir comprar pão na padaria, que eu me vi rodeada, né, pela população negra, e eu lembro de me sentir ameaçada. Eu me lembro de não me sentir segura, menos ameaçada, mas não me sentia segura. E em um momento eu falei assim, caraca, se fosse todo mundo branco aqui, eu não ia estar me sentindo dessa maneira. E aquilo caiu como uma pedra em cima de mim.
porque você descobrir que você tem certos preconceitos que você sempre achou que não tinha e ter que enfrentá-los e modificá-los, etc. Nossa, é pesado pra caramba. Então, você só tem a oportunidade de descobrir essas coisas se você realmente sai, né, da sua zona de conforto, daquilo que é o conhecido. Por isso que eu acho que a importância de viajar, de se expor, de conhecer o novo, de conhecer outras maneiras de fazer as coisas, de se questionar se o seu jeito está certo ou se existem outras maneiras de ver e fazer as coisas. Então, a coragem, o empoderamento, ele vem se você se der chance de experimentar situações que talvez não sejam tão confortáveis. Mas o resultado final, na minha opinião, é uma transformação grande e uma sensação mesmo de poder, de se conhecer melhor e de saber que você consegue enfrentar certas coisas que talvez você nem imaginasse que poderia enfrentar. Eu acho que se eu perguntar para a Mayara, Mayara, quanta coragem você tem? O que você vai me responder, Mayara? Ai. Essa é uma mensagem também que você, ao escrever o livro, também queria deixar para as mulheres, de se aventurarem mais, de se desafiarem mais, saírem da zona de conforto. Também foi uma intenção com a produção do livro? Que é essa sensação que fica quando a gente lê também, né? Essa vontade de viajar, de conhecer outras culturas. É muito engraçado, porque a primeira pessoa que revisou o meu livro foi uma mulher. E ela falou, Carol, esse é um livro feminista. Eu, não é um livro feminista, eu não escrevi com essa intenção. Ela falou, não, eu terminei e eu quis sair viajando pelo mundo sozinha, como mulher. Então, ela me ofereceu uma nova perspectiva, que não foi a intencionada no livro. Mas aí eu comecei a olhar o livro com esses olhos. E foi muito interessante, porque foi, acho que em março ou abril desse ano, que uma organização aí brasileira chamada Think Olga, ela fez, acho que foi a maior pesquisa no território brasileiro, tentando descobrir qual que era o maior sonho da mulher brasileira. Então, se era, né, ter sucesso profissional, casar. E o maior sonho comum, independente da faixa etária, da classe social, é viajar. Então, a mulherada tá louca para viajar. E a gente tem que enfrentar uma série de preconceitos próprios, estigmas, porque dá medo de viajar sozinha, a gente tem que ter certos cuidados, mas acho que muitos medos também são imaginários. A gente, às vezes, acaba deixando de fazer coisas por imaginar coisas que são muito maiores do que realmente são. Então, sim, eu consegui enxergar o livro com esse novo apelo que me foi dado como feedback, e eu gostaria muito, muito de poder inspirar muitas outras mulheres para, colocar a sua mochila nas costas ou pegar a sua malinha, qualquer que seja o seu estilo de viajar, que seja um dia, um fim de semana ou uma semana, mas se permita estar sozinha e tomar suas decisões e enfrentar os seus medos e olhar lá dentro e descobrir quem que você é, porque o autoconhecimento é muito empoderador. E, Carol, como foi esse caminho também, desde a ideia ali de escrever o livro, de transformar essa experiência em literatura, até a sua publicação de fato, né? E como ele tem sido recebido pelo público? Você também fez esse lançamento em Moçambique, como que foi lá? Bom, o livro saiu um pouco despretensioso, no sentido de que, pensa em 2006, como eu falei, não existiam smartphones, a internet ainda estava ali, né, dando as suas primeiras corridas, não os primeiros passos, mas as primeiras corridas. Então, eu tinha um telefone pré-pago. Então, eu gostaria muito de compartilhar tudo que eu estava vivendo ali com a minha família. Então, eu lembro que eu ligava lá e a gente só ouvia os créditos indo embora. Blup, blup, blup. Eu falei, caramba, né? Na época, nem tinha laptop, nada. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir, algumas pessoas vão saber o que é isso, para Lan House, né? As Lan Houses eram um lugar que você ia para usar a internet, usar um computador e escrever lá, porque a gente ainda não tinha em casa, né? Eram outros tempos. Então, com bastante regularidade no primeiro ano, eu ia uma vez a cada 2 semanas para essas Lan Houses, e eu sentava para escrever todas as histórias, todas aquelas coisas diferentes que eu estava vivendo, para minha família e para os meus amigos mais próximos. Então, foi um registro na época de tudo que estava acontecendo, despretensioso, realmente com uma vontade de compartilhar tudo aquilo que eu estava vivendo, porque não dava para falar por telefone, mandar áudio. E, além disso, também, eu sempre escrevi diário, né? Sempre
registrei por escrito as coisas mais íntimas que eu não queria dividir com todo mundo, mas eu tive um registro temporal do que aconteceu naquela época. E eu lembro de muita gente falar, nossa, Carol, essas histórias são tão divertidas, inspiradoras, você tem que um dia publicar um livro e tal. Imagina, Carol, 25 anos, né, a síndrome da impostora, quem sou eu para publicar um livro e tal? E a vida aconteceu. Eu saí de Moçambique, comecei a trabalhar, conheci meu marido, virei mãe, e a vida, né, acaba tomando todo o tempo, às vezes toma também alguns sonhos da gente. O ano passado, em julho do ano passado, estávamos em Portugal, numa cidade chamada Évora, que tem uma capela que é feita de ossos humanos. É bem impressionante, você chega lá, né, você vê aquela capela toda composta, né, de crânios, ossos, etc., que a intenção é justamente fazer você refletir a sua mortalidade. E aquilo teve um impacto muito grande em mim, e eu saí de lá, assim, realmente pensando, gente, se acontecesse de eu saber que eu só tinha mais um ano aqui para viver, o que eu faria? E eu tenho 2 filhas, né, de 8 e 10 anos, e o que me veio muito forte foi, gente, eu tenho que arranjar um jeito de me fazer presente na vida delas, mesmo se eu não estiver mais nesse planeta. Eu quero passar os meus aprendizados, contar as histórias que eu contaria quando elas chegassem na idade certa, as lições que eu aprendi. E aí, naquele momento, eu falei, é Moçambique, eu tenho que escrever esse livro ontem. Porque a questão da mortalidade me pegou, eu falei, meu Deus, eu tenho que já estar pronta com esse livro. E aí foi tudo muito rápido, sabe, Mayara? Eu lembro que, acho que naquela noite mesmo, eu comprei o bilhete para Moçambique, isso foi em julho, em setembro eu estava embarcando para lá, porque apesar de ter todos os registros, aí vem a parte da escritora, né? Eu queria sentir os cheiros, eu queria ouvir a música, ouvir o sotaque moçambicano, revisitar lugares. A gente tem memória celular, né? E que às vezes elas precisam ser ativadas de diferentes maneiras. Então, pelos sentidos e tudo. Então, fui para lá, reconectei com muita gente, com muitos lugares. Tive experiências novas que eu não tinha tido durante aqueles quase 4 anos que eu vivi lá. E voltei cheia de inspiração. E aí o processo foi sentar e escrever. Achei uma editora que ajudava autores independentes, porque eu estava com muita pressa mesmo. E o livro ficou pronto em fevereiro e a gente lançou ele em abril, em São Paulo. Teve um lançamento bem bacana, com quase 80 pessoas ali na Livraria da Vila. E aí veio a cereja do bolo, que foi o convite de Moçambique pela Embaixada do Brasil, de lançar o livro em Moçambique, na Feira do Livro que eles fizeram em junho desse ano. Para mim, nossa, foi algo extremamente especial. Fui e estava com um pouco de ansiedade, porque eu falei, e como que o moçambicano vai ler esse livro? Uma coisa sou eu, você, ler como mulher, se inspirar para fazer uma aventura. Agora eu estou falando do país e da cultura deles. Como é que eles vão receber? E aí eu comecei a receber os primeiros reviews e foram positivos. Até tem um aqui, se quiser eu posso ler, que foi um dos primeiros que eu recebi. Agora, eu sou uma autora independente, então é trabalho de formiguinha, né? Como eu não tenho distribuição nas livrarias, é um pouco do trabalho de boca a boca, de se promover, etc. Mas devagar e sempre, a realização de um sonho é algo que eu estou deixando para as minhas filhas e que eu espero que possa inspirar outras pessoas também. Lê um textinho pra gente ver esse feedback? Claro. Vamos lá. Olá, Caroline, boa noite. Eu li seu livro e gostei. Achei ser interessante esse olhar de dentro de quem vem de fora e conseguiu não ser estereotipada ao mesmo tempo que desperta-nos, a nós moçambicanos, para uma realidade que, apesar de estar à nossa frente, olhamos sem um certo encanto. Acho que é um livro que qualquer um ia gostar de ler. É interessante isso que no caso o Eduardo falou, porque
É o que eu tento me relembrar o tempo todo. A gente conseguir olhar a realidade que a gente está com esse olhar de ver, né? De não normalizar e ter esse encantamento e a curiosidade. É muito difícil depois quando você já está alguns anos no mesmo lugar. Mas é um lembrete assim, constante para a gente estar sempre assim conseguindo ver as belezas e também as não belezas do lugar onde você vive. É muito legal, porque para eles também é interessante ter esse olhar de uma pessoa de fora. A gente também tem um pouco isso quando vem algumas pessoas de outros países para cá e dão esse olhar pra gente. Então é muito legal ver esse olhar de fora para nossa própria cultura, né? Verdade. Legal. E, Carol, além dessa experiência em Moçambique, você já viajou à Europa, trabalhou para uma organização não governamental, é jornalista, é mãe, esposa, agora escreveu um livro. O que vem pela frente? Quais são os planos futuros? Boa pergunta, Mayara. Pergunta de $1 milhão. Mas é o seguinte, acho que a aventureira dentro de mim, essa vontade de descobrir, de ver novas maneiras de viver a vida, sempre teve dentro de mim. Depois de Moçambique, como você mencionou, eu vivi em diferentes lugares. E nós estávamos há 14 anos em Berlim e faz 4 semanas que a gente mudou de vez para Portugal. Então, está sendo uma nova aventura que está começando agora. Eu estou adorando ter esse olhar de ver agora, de enxergar as coisas com esse encantamento da novidade. Estou aproveitando bem com consciência de que isso talvez daqui a alguns anos não vai estar tão aflorado, registrando também. A minha vontade seria de simplesmente continuar escrevendo livros, que eu acho que tem muitas aventuras de diferentes fases da minha vida, diferentes maturidades, etc., que seria interessante continuar registrando. Mas a gente também precisa ganhar um dinheirinho e eu acho que essa temática da transformação, do autoconhecimento, sempre esteve ali presente, com uma coisa muito próxima do meu coração. E foi o que eu acabei fazendo muito dentro das organizações que eu trabalhei, a parte de desenvolvimento pessoal e profissional. E agora eu estou abrindo o meu próprio negócio de desenvolvimento pessoal e profissional para qualquer pessoa realmente que queira se conhecer melhor e se desenvolver e atingir o seu potencial. Legal, Carol. Queria agradecer muito você pela entrevista, por ter aceitado falar com a gente. Onde as pessoas podem adquirir o seu livro, as principais plataformas? Como as pessoas podem adquirir? Caso alguém esteja em Portugal, me manda uma mensagem. Mas vocês encontram nas principais plataformas, na Amazon. Tem o livro físico, né? Que ele é bem bonito, ele tem uma capa bem bacana, ele tem fotos também. Mas tem a versão de Kindle, a versão eletrônica, para quem preferir, né? Tem gente que prefere. O meu Instagram é o Carol Dessen, Dessn. Lá tem o link direto também para fazer a compra já pela Amazon ou pela sua plataforma de preferência. Obrigada mais uma vez, Carol. Muito sucesso com todos os seus planos, com o livro. E é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Sucesso aí com o programa. Obrigada. Esse foi mais um Porquê Cultura. Eu sou Mayara Beatriz. Até a próxima.